Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus faz aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Advento do Espírito de Verdade. Olá a todos, eu me chamo Jonas. Olá, me chamo Ana Karenina e seja bem-vinda ao Pode Evoluir. E estamos aqui hoje com o Naldo Vicente, que é trabalhador do Movimento Espírita e atualmente ocupando o cargo de vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, seja muito bem-vindo, Naldo, ao Pode Evoluir. Olá, queridos amigos e amigas, né? Isso é muito bom estar aqui. Fico muito feliz pelo programa e também por poder contribuir, né? Isso é sempre muito importante. A gente sempre sabe que todo meio de divulgação é importantíssimo, né? Então, a gente sabe a hora que está gravando, sabe a hora que está começando, mas nós não sabemos o alcance. Sim, a quem nós vamos alcançar, a quem nós vamos tocar, em que momento isso vai acontecer na vida de alguém, da qual pode transformar a vida dela por inteiro. Verdade. E nós convidamos Naldo para esse episódio para falar sobre a casa espírita e o atendimento espiritual, que é uma temática muito importante, né, para quem ainda não conhece ainda a casa espírita, para quem nunca frequentou, ou até mesmo para quem já frequenta, entender um pouco mais o que a casa espírita pode nos oferecer, como é que a casa espírita nos acolhe. Seja muito bem-vindo, Naldo. Obrigado. Vamos começar com uma pergunta bem geral, assim. Qual o papel da casa espírita para o espiritismo? Bom, isso aí se 100 pessoas sentarem aqui, 100 pessoas vai te dar aí uma resposta diferente, né? Uns vão dizer que é o hospital, outros vão dizer que é uma casa de caridade, outros vão dizer que é uma casa de trabalhadores. Eu gosto de dizer que é uma escola, é a faculdade. Por quê? Porque imaginemos que você está inserido no mundo material, você tem aí faculdades, você tem todo tipo de graduação, pós-graduação, mas quando se trata de algo que deveria ser a coisa mais inteligente que qualquer um deveria fazer, que é o quê? Quem eu sou? Isso é uma pergunta que tem norteado a humanidade, quem eu sou. Por quê? Eu não posso ser só corpo, uma vez que o corpo daqui a pouco eu vou ter que abandoná-lo. Então, existe uma continuidade. Se existe uma continuidade, existe o antes. Então, onde que eu vou buscar esse conhecimento de quem eu sou, o que faço aqui nesse momento, e não estou falando aqui do mundo material, todos nós sabemos, né? Mas o que eu estou fazendo nesse momento? Qual é o meu futuro? Haverá futuro? Só que, e aí entra a casa espírita como essa faculdade. A casa espírita é justamente o local onde nós temos o maior, digamos assim, a ciência que te oferece esse conhecimento que você não tem. Então, para que você compreenda um pouco do que eu estou falando, imagine alguém que tem uma faculdade mediúnica de psicofonia, de clareaudiência ou qualquer uma outra que seja, antes do advento do espiritismo. Então, essa pessoa ela era um barco sem leme. Por quê? Porque em todos os momentos da humanidade, os espíritos influenciaram.
aqueles que tinham capacidade de manter um intercâmbio com o mundo espiritual. Ora, qualquer inocente que vai ler a Bíblia, ele vai ver desde Abraão, desde Noé, desde Jacó, a interferência direta de espíritos. Jacó luta com o espírito a noite toda, vira Israel depois. Então, toda a Bíblia ela é construída através de revelação vinda do mundo espiritual, vinda de uma outra dimensão. Então, observe, mas ali, mas você é profeta, mas você, e aí você tem ali todo um processo de quando ou você era profeta ou era bruxo, ou você era bruxa, ou você... Então, aquilo ali... Agora, imagine quem não sabia lidar com nada disso. Não existia como lidar, entendeu? Então, ora você era influenciado mediante a tua sintonia com um espírito bacana, como foi o caso, vamos supor aqui, então os profetas eram influenciados só pelo... Vou te provar um pouco dessa mediunidade. Noé, ele claramente, profeta, é influenciado por espíritos, né? Espíritos bons, espíritos ali alinhados com a vontade de Deus, mas em determinado momento ele constrói uma vinha, ingere uma substância que aliena os sentidos, facilita a conexão com os espíritos, mas mediante a frequência vibratória que ele se encontrava, com quem que ele sintonizou? Quem elegeu ele naquele momento para influenciá-lo? A resposta é bem simples. Quando o filho dele o vê na tenda, o filho Cã, né, porque eram 3 filhos, aí chama os irmãos para tirar ele dali, porque ali era uma coisa complicada, ele estava dançando nu, está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então, veja bem, ele se enche de ira e faz com que o filho seja escravo dos filhos dele. Então, veja bem, por que ele estava influenciado? Então, você tem um profeta que é influenciado por bons espíritos, mas naquele momento, por que ele é influenciado por outro espírito para tomar tal decisão contra um filho? E isso sempre foi geral em todos os momentos. Então, até a doutrina dos espíritos chegar ao mundo, nós tínhamos médiuns e mais médiuns que eram loucos, tidos como loucos, entendeu? Se você pegar a história de Joana d'Arc, não tem sentido nenhum uma garota de 18 anos comandando um exército de um país, numa época daquela, entendeu? Então, assim, você vai ver aquilo, o que é isso? É claro que essa jovem tinha capacidade de manter um intercâmbio com o mundo espiritual. Ok, e aí nós temos a doutrina espírita que chega no mundo. E quando ela chega, ela vai dizer, olha, você não é louco, você não está envolto de Satanás, derruba todos esses mitos. Nós temos o Allan Kardec, o professor Allan Kardec, começando a construir essa doutrina a 4 mãos, ele e os espíritos. Aí vem que os pontos, as escolas onde isso aqui pode ser estudado. Então, quem quer saber o que é a casa espírita para o espiritismo, para mim, é a grande faculdade, né, do espírito, onde você vai aprender a sua gênese, quem você é, de onde eu venho, por que eu ajo como ajo, por que minha natureza é essa? Por que Jesus diz assim, orai por aqueles que vos perseguem, mas a minha natureza deseja outra coisa? Só o Espiritismo explica. Só o Espiritismo vai te dizer, olha, sabe por que você tem essa natureza? De forma bem simples. Sabe por que você tem esse desejo? Porque é da sua natureza. Mas a sua natureza não foi construída por Deus, foi construída por você mesmo. Ele te deu a natureza para que você construísse. E se assim hoje você age, é fruto daquilo que você vem construindo como espírito de muito tempo. E aí você age dessa forma porque isso tornou-se um hábito. Mas agora você compreende que o que Jesus te disse acerca do céu que deve ser alcançado é que você ame teu irmão. E se você não consegue ainda amá-lo, como eu vos amei, que você, naturalmente, pelo menos comece a fazer o bem. Ore por ele. Então, você vai compreender que há um descolamento ali. O descolamento da matéria, que tem ali o desejo que pulsa, que é comandado pelo espírito, que tornou-se um hábito violento, né? E aí você diz assim, poxa, isso aqui fui eu que construí, mas agora eu tenho um mestre
que me trouxe um roteiro, da qual sem ele eu não vou muito longe, que eu preciso desconstruir essa natureza e construir uma nova. E só o Espiritismo pode te dizer coisas como essa. Simples assim. Aí você vai entender, e aí você pode se estender, aí você vai se estender a eficácia da prece, o fluido, você vai compreender tudo isso dentro da doutrina dos espíritos. Então, para mim, a casa espírita é a grande faculdade do espírito. É onde você realmente vai saber por que você está aqui. A tua vida começa a fazer algum sentido. E por que isso? Eu estou te falando isso. Porque hoje nós temos vivido uma humanidade que claramente ela já tem tudo que ela deseja. Uma grande maioria já está chegando naquele ponto do desejo, de realização do desejo material, do conforto, do prazer em excesso, todo tipo de excesso. Então, cada dia que passa, brota um vazio existencial dentro do ser humano. Por quê? E é só isso? Paramos nisso aqui? Entendeu? É como se você fosse um bilionário que não tem graça. A vida do bilionário não tem graça. Ele deseja alguma coisa, logo é realizado, do ponto de vista material. Então, ele chega no momento que ele reflete e diz assim, poxa, mas paramos aqui? Qual o sentido disso tudo aqui? Entendeu? Aí, o que acontece? Você começa a fazer uma imersão para dentro de você e quer saber algo mais. Você tem desejo de saber algo mais. Você quer ali buscar algo que transcende esse mundo material, que a gente vive fugindo. Aí você descobre que você é espírito. Então, imagina, Jonas, você é espírito e você hoje tem uma faculdade à tua disposição para compreender coisas simples e complexas do espírito, que vai fazer total diferença na tua existência e na existência de todos aqueles que te cercam. Você vai compreender de forma tão simples, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, por que Deus permite que dentro do meu seio familiar existam pessoas que magneticamente eu me arranho e antagonizo. Quando você descobre coisas simples, o porquê que você está ali naquela família, que muitos dizem, eu nasci na família errada. Com certeza, Deus deve ter errado o endereço. Né? Esse Deus que você diz ser perfeito errou o endereço. Não, amigo, no Espiritismo você vai descobrir que você está na família que você precisa. E aí você vai entender o porquê do antagonismo natural com alguns irmãos e porquê a afinidade com outros. Então, isso é a faculdade do espírito. Isso aqui, dentro dessa casa aqui, uma vez, dentro de um diálogo fraterno, prometi que isso ia contar uma história, já estou contando a primeira, mas vai ser duas então, né? Dentro do diálogo fraterno, nós recebemos uma mulher aqui nessa casa, na pandemia, que ela sofria demais. Sofria, inclusive pensava em suicídio. E aí ela chega no diálogo fraterno e qual era o problema dela? 3 filhos. E um deles tinha muita afinidade e 2 filhas não. E aí você começa a construir para aquela mulher toda uma dinâmica hipotética do que poderia ser aquele antagonismo. Entendeu? E aí, em 20 minutos, ela diz, passou tudo a fazer sentido. Tudo a fazer sentido. O que eu trouxe de sofrimento ao longo desses anos, o Espiritismo me mostrou em 20 minutos uma clareza que faz todo sentido. Isso é consolar, esclarecer e acolher. E você já até introduziu que a gente gostaria de te perguntar, Arnaldo, sobre em que momento que a gente deve procurar a casa espírita, ou se existe esse momento, né? Na verdade, muitas pessoas às vezes esperam acontecer algo anormal, ou até mesmo relacionado à mediunidade, para procurar uma casa espírita. Por que, ou se tem esse momento para a gente procurar essa casa espírita? E, já emendando essa pergunta, o que acontece? Né? Você falou sobre o diálogo fraterno, e talvez tenha algumas pessoas que não saibam o que é esse diálogo fraterno. Então, o que acontece quando nós chegamos na casa espírita? Vamos lá, vamos por parte, né? Existe um momento certo para você procurar a casa espírita? Bom, eu diria para você que hoje
eu diria claramente que você deve procurar a casa espírita na hora que você sair da maternidade. Procure. Porque você é um espírito já que vem jornadeando de muito tempo. Então, quanto mais cedo você frequentar a casa espírita, melhor. Poxa, Naldo, mas eu tenho que levar meu filho para uma casa espírita? Vamos lá. O seu filho, ele claramente vai repetir o que você faz. Ele claramente vai te copiar. E aí eu pergunto para você, todos nós sabemos hoje que quando você vê alguma coisa, você toca, há registros. Tem registro de tudo. O que você quer colocar de registro no subconsciente do teu filho? Você quer, naquele momento que ele está captando tudo, o que ele está captando, ele está absorvendo, nada se perde. Então, o que você quer ensinar a ele? O que você quer dizer para ele? Que neste mundo é um mundo material, mas ele é um espírito que já vem jornadeando de muito tempo. Apresentar a ele um divisor de águas do mundo, do que traz a felicidade, do que traz o sofrimento, que é Jesus. Apresentar para ele leis desde cedo. Então, você vai falar de virtudes que ele vai necessitar no futuro para facilitar a vida dele, vai levar conceitos e valores morais para quando ele chegar na idade adulta e alguém oferecer a ele uma substância. O que acontece com aquele que frequentou ali a evangelização infantil e foi ouvindo sobre as virtudes, sobre o valor do corpo, sobre o que é lei, o que não transgredir, o que seguir? Quando alguém oferece uma substância, automaticamente a memória dele vai ali, buscar, e aí bate aquela coisa assim, não está certo eu aceitar essa substância. Por quê? Porque é uma transgressão da lei, é uma substância que não é permitida, isso vai alterar o sentido, vai me fazer mal. E por que ele fica naquela balanceando? Porque as leis de Deus estão na consciência, questão 621, elas só precisam ser acessadas. Então, quando você fomenta esse material na cabeça da criança, na mente da criança, ele acessa de forma muito mais intensa e muito mais fácil as leis que estão na consciência, entendeu? E é muito importante isso. Então, ele tem esse balanço, ele diz, não vou fazer isso, não é? Então, por exemplo, esse seria o momento. Agora, como nós fomos ensinados desde cedo para aqueles que não se tornaram espírita, aí vem esse ponto, esse momento onde o pessoal diz assim, eu vou esperar quando eu me aposentar, porque eu gosto até dessas coisas de reencarnação. Eu já até falei disso, eu gosto. O pessoal fala, o pessoal do espiritismo é tão legal, né? O pessoal faz caridade, é muito bacana. Eu acho que eu vou entrar aí quando eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu não me aposentei ainda, eu não tenho tempo. Eu não tenho. Então, ele está esperando o momento. Que momento? O momento que ele vai sentir uma grande dor. Mas essa dor não vai chegar para que ele vá para a casa espírita. Essa dor é consequência das leis que ele transgrediu, seja nessa, seja em outra existência, que vai chegar para ele independente dele ir ou não ir para o espiritismo. Estar no espiritismo não faz com que a dor ela simplesmente não chegue até você. O estar no espiritismo faz com que você tenha ferramentas, instrumentos para compreender o porquê que você está passando pela dor. Logo, você desenvolve humildade, logo você desenvolve resignação. Então, ela vai te dar instrumentos para que você não continue transgredindo a lei através da revolta. Mas a dor, geralmente, é o que faz você chegar na casa espírita. Então, por exemplo, na hora da dor é que você vai. Mas nós estamos sempre protelando. A maioria de nós, antes, protelamos. E por que protelamos? Porque aqui você não vai encontrar alguém que te prometa algo que é muito fácil de fazer. Olha, aqui eu vou te dar a salvação. Você pode vir aqui 6 vezes, depois de 6 vezes, toma 5 águas fluidificadas, 6 passos que acabou. Você está salvo. Não vai ter salvação. A salvação aqui depende do teu comportamento, porque não existe céu nem inferno. O céu é o que você vive. O inferno é o que você vive. Não é o fato de você deixar o corpo que vai dar um estalar de dedo. Não. Então, quer viver o céu? Faça o seu céu aqui. Quer viver o inferno? É com você também.
Então, o Espiritismo ele fala de responsabilidade com você mesmo. O te ajuda, que o céu te ajudará. Aí sim, você começa, mas geralmente é aquele momento que a turma só chega pela dor. Então, se eu tivesse que dizer que hora vir, assim que sair da maternidade. Mas, para aquele que ainda não veio e para aquele que está esperando o momento certo, eu sugiro que venha antes da dor chegar. Porque quando ela chegar, e ela chega para qualquer um, você vai ter instrumentos para saber como lidar com aquela dor. Por quê? Porque é simples. Nós temos 2 processos de aprendizado de um espírito que precisa progredir. Nós precisamos evoluir. Capítulo 5 de Mateus, do versículo 48, Jesus diz, sede perfeito. Sede porque não somos. Nós somos perfectíveis. Estamos em busca da perfeição. Então, se eu estou em busca da perfeição, eu tenho que aprender. E para aprender só existem 2 meios, o amor e a dor. Por isso, Allan Kardec vai dizer na Gênese que a dor é o grande aguilhão do progresso, porque é pela dor que você se movimenta, que você age, que você busca a solução, você busca se melhorar, você busca progredir. Então, por exemplo, aquele que veio pelo amor, parabéns, porque já compreendeu muito antes o que tem que fazer aqui. Para aqueles que não veio pelo amor, veio pela dor, mas ainda existe o Cristo Consolador, que através da doutrina dos espíritos vai facilitar muito para que a dor doa bem menos, né? Então, essa foi a resposta daquelas 2 perguntas. Aí você falou de outra coisa que foi o que acontece quando chegamos na casa espírita, né? Bom, vamos imaginar que você não conhece nada de espiritismo, que você é uma pessoa que só tem curiosidade, ou você, de fato, já não tem mais para onde ir, porque já passou por várias instâncias, em várias escolas, bateu na porta de todo mundo e não conseguiu aliviar aquilo que ninguém conseguiu te dar uma resposta, né? Ninguém conseguiu te dar uma resposta. Aí você vai aonde? Você vai na casa espírita. E aí você fica, o que eu vou encontrar lá na casa espírita? Eu vou encontrar espíritos? Eu vou encontrar gente de branco? Eu vou encontrar alguém que possa falar do meu passado e o que eu fiz de errado? Existem várias coisas que rondam a tua cabeça. Fica ali, ruminando a tua mente. O que você faz? Se for mulher, chama logo uma amiga. Amiga, eu tenho uma proposta para ti. Que proposta? Vamos ali no lugar? Mas que lugar? É segredo. Coloca segredo. Porque se disser, talvez a amiga não vá. Então ela fala assim, é segredo. Vamos. Alice, mulher, o que é que tu vai aprontar? Está fazendo alguma coisa errada? Não, não é nada de errado. Já vou te dizer isso. É uma coisa boa. Se é boa, porque tu está me chamando para ir junto. E fica aquele diálogo delas duas, né? Aí o que acontece? Ela vai. As duas. Quando chega na frente, que não tem mais como voltar, e a outra diz, mulher, porque tu não disse que era uma casa espírita? Eu não vou entrar aí, não. Sei lá o que eu vou ver aí. Mulher, não vai ver nada, não. Diz, como é que tu sabe? Tu nunca veio aqui? Então, não sei, mas eu acho, né? E fica aquele diálogo. Então, isso é um diálogo normal de alguém que, por exemplo, nunca esteve na casa espírita. Então, começa a rondar um monte de coisa na cabeça dela. Mas ela quer entrar porque ela precisa de uma resposta para a dor que ela está sentindo. E nós estamos vivendo um momento de dores, dores fortíssimas da alma. Não é a dor física, mas é as dores da alma. É a era do espírito, é a dor da alma. É aquela angústia que bate no peito, você não sabe como chegou, não sabe por que está ali, não sabe como mandar embora. E você olha em torno de você e está tudo bem. Está tudo bem com fulano, está tudo bem com o marido, está tudo bem com o filho, está tudo bem financeiramente, está tudo bem no trabalho, mas a angústia está palpitando ali. E não é tão simples de você compreender tais coisas, nem tão simples responder sobre tais coisas. E aí, ela entra. Bom, de cara, ela vai encontrar o quê? O primeiro departamento que pertence ao atendimento espiritual, que é a recepção. Na recepção, ela vai sempre encontrar uma pessoa vestida normalmente, como qualquer cidadão do mundo, vestida normalmente. Não vai estar de branco, vai estar da cor que ela achar melhor, né? Então, eu conheço amigas que ela frequenta a casa espírita 3, 4 dias da semana. Na recepção, ela separa os looks. Né? Separa os looks. E o look é qualquer um, é qualquer roupa que ela se sente bem. Então, ela vai encontrar ali uma recepção carinhosa, gostosa de conversar,
uma pessoa empática, uma pessoa simpática, uma pessoa que vai compreender de cara que ela está ali porque ela tem uma necessidade. Não importa a necessidade. Ah, mas a necessidade dela é porque está em depressão, é porque perdeu um ente. Existem vários fatores que fazem você... É o parente que é viciado, é o filho que está passando por uma dificuldade. Não importa para quem está na recepção. Nem ela deseja saber. O papel de quem está na recepção é te acolher da melhor forma possível. É ser carinhoso com você. Por quê? Porque quem está na recepção enxerga homem ou mulher que está chegando? Não. Enxerga um espírito ocupando um corpo que também está passando ali por dificuldades, mas que, para ela tem o maior prazer em acolher, porque aquele gesto que ela faz é nobre. Entendeu? Então, ela acolhe aquela pessoa. Então, ela vai chegar e vai dizer olá, boa noite, tal, e vai identificando que essa pessoa ela tenha algum problema, digamos, que ela queira conversar. Por quê? Porque quando a pessoa está muito angustiada e, às vezes, ela não quer se abrir com alguém da família, ela, às vezes, vem à casa espírita em busca apenas de conversar com alguém. E nós temos um outro departamento, que é o departamento do diálogo fraterno. Ah, o diálogo fraterno. Mas como é esse diálogo fraterno? Muito simples. Primeiro, não é um confessionário. Não é confessionário. A pessoa vai lá para conversar. Conversar. Então, a recepcionista ou o recepcionista, ele identifica, pergunta se ela deseja conversar com alguém. Ah, eu desejo. Então, ele explica que nesse diálogo é um diálogo entre a pessoa que chega e duas pessoas que geralmente ficam no diálogo fraterno, que o que é conversado dentro do diálogo fraterno ali mesmo fica. Não há interesse de pegar nomes, de ficar sabendo da sua vida. Não. É apenas para te ouvir. É um gesto de caridade, colocando os ouvidos à disposição daquele que chega para que ele ponha a angústia para fora. E aí, na hora que ele vai colocando essa angústia para fora, aquela pessoa que está no diálogo fraterno, te ouvindo, ela vai identificar algumas nuances ali daquilo que tu está falando, que dentro do Evangelho de Jesus ela possa mostrar para que você aplique. Então, no diálogo fraterno, você não vai ter ninguém consertando a sua vida, mas vai ter alguém que vai dizer assim, olha, dentro do Evangelho de Jesus, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez que ela está na casa espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, citado. Vou até, já que esse podcast é para pessoas que às vezes vai ouvir que não é espírita, existe um mito, né, que é, o Espiritismo tem uma Bíblia. Qual é a Bíblia do Espiritismo? O Espiritismo não tem Bíblia. O Espiritismo, através de Allan Kardec, sabiamente, ele extrai os ensinos morais do Cristo do Evangelho. Do Evangelho. Então, ele tira aquilo que... Ele não insere nada que é da vida cotidiana, mas insere os ensinos morais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus extraído das Escrituras, dos Evangelhos, com o comentário dos Espíritos e de Allan Kardec. Então, ali o dialogador fraterno, ele abre e diz assim, olha, você pode seguir um roteiro que pode vir a ser, mas é você. Então, ele vai fornecer dentro do diálogo fraterno algo que é muito interessante para que você, aplicando, possa melhorar a sua vida. Vai falar, vamos imaginar que o tema seja perdoar alguém. Imagina que você está angustiada porque brigou com alguém, não perdoa, foi uma confusão grande. Aí, dentro do Evangelho, ele pode trazer as citações de Jesus, o porquê perdoar. Aí, a doutrina dos Espíritos vai te falar o quanto é bom o perdão, porque quando você perdoa, você não está tirando um peso do outro, está tirando um peso de você. Vai te dizer uma coisa bem simples, olha, perdoar alguém, não perdoar alguém, é você se castigar por algo que outro te fez. Não faça isso com você. Perdoe. Entendeu? Mas eu, para perdoar, eu vou ter que caminhar com ele. Não, perdoar implica dizer que você não vai desejar mal para ele, desejar o bem. Então, quem está no diálogo fraterno vai trazendo algumas falas desse sentido e você vai aplicando. É com você. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque você vai para o diálogo fraterno, não precisa você ser espírita, você vai ter evangélico, você vai ter católico, você vai ter tanta gente que vai no diálogo fraterno, mas ela vai lá ali só para falar.
Isso é muito bacana. Então, é a segunda coisa que você vai encontrar, o segundo departamento que você vai encontrar na casa espírita, né? Depois, saiu dali, você pode, se desejar, assistir uma palestra pública. Veja bem, é uma palestra pública, nada em absoluto a esconder. Pelo contrário, qualquer pessoa pode assistir. Por quê? Porque nessa palestra pública, geralmente as casas tratam de 2 temas. Um, sempre voltado para o Evangelho de Jesus, que vai trazer o consolo para aquela criatura, que vai trazer o acolhimento, que vai esclarecer as coisas para ela. E a outra, geralmente, tem como temática o Livro dos Espíritos. Livro esse construído através das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos, para que a gente possa ter noção do mundo espiritual. Então, isso é muito bacana, porque você começa a aprender quem você é. E você pode começar a aprender quem você é, a sua gênese do espírito ali, dentro de uma palestra. E quantos começam dessa forma? Então, já falamos aí de 3 departamentos. Aí nós temos, isso estou falando aqui para aquele que está vindo ali pela primeira vez, né? Aí depois nós temos o passe. Passe? O que é isso? Passe, ele é uma terapêutica, inclusive aprovada pelo SUS. O passe misto, esse que a gente aplica na casa espírita, ele é uma terapêutica aprovada pelo SUS. Ou seja, se você deseja aplicar passe naquele que está enfermo no hospital, você vai lá, naturalmente pede autorização ao hospital, no horário de visita, pede autorização àquela pessoa se ela deseja. Porque o passe é o quê? É a volta daquele instrumento que Jesus apresentou ao mundo, que é a cura pela imposição das mãos. É evidente que a cura ela vai depender de quê? De 3 fatores. Ela vai depender do merecimento, isso aí está ligado à lei de causa e efeito. Nem todo mundo tem o merecimento de ser, porque a gente lida muito com a ideia de que todo mundo tem que ser curado, né? Mas esquece que quando a doença é a cura para a alma, nós somos espíritos imortais, precisamos lembrar, entendeu? Então, a cura ela depende do merecimento, da lei de causa e efeito, da vontade e da fé. Esses 3 elementos juntos. Então, por exemplo, no passe, você pode ter ou não ter a cura. Naturalmente, para que se tenha uma cura, é evidente que precisa de um médium potente, aquele que tenha a faculdade de curar. Mas, geralmente, na casa espírita, são os passistas que vai ali aplicar o passe, que é a mesma coisa que a imposição de Jesus, que Jesus fazia, impunha as mãos. Então, por que passe? Porque, geralmente, nós temos o hábito de fazer o movimento com as mãos, como se tivesse, de fato, limpando a psicosfera do indivíduo. Então, por exemplo, você transmite pensamento, então você recebe pensamento, você recebe e transmite. Então, naquele momento ali, você tem alguém, e é uma coisa muito simples. Quando a gente fala do ponto de vista de toda a casa, deveria falar como é simples. Gente, o passe é só uma terapêutica, entendeu? Da qual alguém, imbuído de boa vontade, vai emanar energia, vamos falar aqui no linguajar popular, vai emanar energia para você, para às vezes diluir aquelas energias, aquela psicosfera ali que está meia turva, meia ali, então eles vão fazer isso aí, nada demais. Por quê? Porque aconteceu um caso, e aí a gente está falando do vulgo chegando, do popular chegando na casa, de 2 amigas que depois elas me confessaram, né, quando eu fui numa casa espírita, e aí a casa não disse ali o que era o passe, em questões de 1 minuto. Aí imagine você que elas estavam lá, passado já pelo aquele primeiro momento que eu falei aqui, elas sentaram lá e ficaram, né? Terminou a palestra, aí a pessoa chegou e disse, agora é a hora do passe. Aí um olhou para a cara da outra e disse, passe? O que é isso? Passe? Aí eu não sei não. O que será isso? Será que é agora que os espíritos vão aparecer? Porque eu não vi nenhum até agora, mas será que é agora que vai aparecer? Não sei. E aí? Tu vai, tem que ir, tá todo mundo indo. Aí você imagine que tem ali, ela disse, ó, aí todo mundo fez uma fila assim na lateral da parede. Aí tinha um amigo, assim, mais ou menos na altura, o tamanho assim, do nosso amigo Levi, né? Ali, tá lá, ela disse, olha, aquele cara forte tá na porta entrando, tá ali controlando quem entra.
Ela disse, tu percebeu que ninguém está saindo? Porque a casa tinha uma cabine de passe que tinha outra porta que o pessoal já saía para uma área social da qual o pessoal ia tomar um café, comer uma bolacha, ali um biscoito, interagir, né? Então o pessoal já saía de lá da cabine e ia para lá. E elas ficaram assim, não está saindo ninguém. O que tu acha que está acontecendo lá? Desespero, né? E elas, não sei, e agora? Tu vai? Eu disse, tem que ir, tá todo mundo indo. E se acontecer alguma coisa conosco? Não vai acontecer nada, ninguém está gritando. E elas estavam tensas com aquilo ali. Aí elas foram, mesmo com todo. Foram. Chegaram lá, abriram a porta. Quando chegou lá, a cabine de passe, ela não é uma cabine com a luz normal como a nossa, porque os espíritos lidam com energia muito sublimada. Então, essa luz, ela queima essa energia, atrapalha. Então, é uma luz mais amena ou uma luz azul. Entendeu? Isso não tem misticismo nenhum, é só por causa da questão científica do qual essa luz vai, e eles estão lidando com fluido, com energia muito sublimada do pensamento. Né? Aí o que acontece? Ela está tudo escuro, só tem uma luz azul. Se agora. Aí quando entra, tinha 3 pessoas de branco. Necessidade nenhuma de estar de branco, mas naquele dia parece que combinaram o look e foi todo mundo de branco. Né? Aí elas disseram, e agora? Aí outra pessoa, sentem-se. Aí ela sentou de frente para essas pessoas. Quando ela sentou, elas já estavam tão desesperadas que elas não sabiam mais se aquelas pessoas estavam encarnadas, desencarnadas, se era espírito. Aí, para piorar a situação, alguém chegou e disse assim, feche os olhos, pronto. E isso tudo por quê? Porque alguém lá em cima, na hora da palestra, que é uma palestra pública, dizia, gente, olha, essa é a hora do passe. O passe é uma imposição de mãos, da qual as pessoas que vão estar diante de você de forma caridosa, gentil, vai emanar pensamentos salutares e fazer uma prece em direção a você, para que você se sinta melhor, tenha os pensamentos refrigerados. Nesse momento, pense em Jesus. Pronto, simples. E aí tira todo o mito daquela cabine de passe, não tem nada disso. Isso é o que acontece, geralmente, da forma mais convencional. Depois, a Casa Espírita tem seus estudos, naturalmente, o estudo do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é a facilidade onde o pessoal compilou, o pessoal da FEB compila todo ali para sintetizar, sistematizar, e aí começa aquele estudo, e também os estudos de mediunidade e outros estudos, porque a doutrina espírita é feita de estudos e de livros. Sem estudo, sem livro, por isso que eu falei que nós temos ali na Casa Espírita uma faculdade, a faculdade do Espírito. Eu vou fazer uma pergunta diferente do que está no nosso script, porque seria o que a Casa Espírita pode nos ajudar no momento de aflição. O Hinaldo já falou, através do atendimento do diálogo fraterno, né? Tem, que nem assim, você disse que era bom as pessoas já irem para a Casa Espírita assim que nasce. Agora vamos para outro ponto. Tem um momento assim que é tarde demais para entrar no espiritismo? Nunca é tarde. Imagine você que você tem 87 anos. Né? Então, ninguém morre. O que morre é o corpo físico, questão 69 está ali, o esgotamento do organismo. Né? Tanto que, geralmente, a pessoa nessa idade vai fazer o quê? Parada respiratória, porque o pulmão parada cardíaca. Ou seja, acabou a energia. Né? Mas imagine você que você tem 87 anos e você não sabe quando vai desencarnar. Ou até mesmo sabendo. O médico disse, você tem aí talvez 1 mês de existência ou 3 semanas, não sabe. E aí você diz assim, poxa, o que está do outro lado? Porque muita gente não tem medo de morrer. As pessoas têm medo do que está do outro lado. Entendeu? Muita gente não tem medo de morrer. Elas têm medo do que está do outro lado, da continuidade. Mas aí, como quando nós estudamos o Evangelho, ou quando nós lemos o Evangelho de Jesus, porque uma coisa é você ler as Escrituras sem conhecimento da doutrina espírita, outra coisa é você com conhecimento. Aí você resolve em 1 semana conhecer o Espiritismo. Então, em 1 semana, você começa a fazer questionamentos dentro do Livro dos Espíritos. Então, o que você pode aprender dentro do Livro dos Espíritos? Em 1 semana você consegue ler. E imagine que numa leitura simples,
você vai ver assim, olha, o espírito foi criado simples, ignorante. Simples, porque ele é uno, ignorante, porque ignora o saber. E ele foi criado primeiro. Depois, você começa a ler ali, poxa, então eu fui criado simples, ignorante, não sabia de nada. Então, como é que a gente começou a desenvolver o aprendizado? Isso é você começando a questionar. Aí, poxa, como é que eu fui? Aí você chega na questão 132. Aí você tem Allan Kardec perguntando qual o objetivo da encarnação? Por que eu estou aqui? Aí você descobre que Deus impôs a encarnação a você para o progresso do espírito. Então você começa, poxa vida, então eu sou espírito, mas sou corpo, e sendo espírito e corpo, eu vou aprendendo em mundos como esse. Logo, quando termino essa existência, retorno à minha origem. E retorno levando o que eu aprendi. Aí você diz assim, mas só existe o espírito e o corpo? Aí você chega na 135A. Na 135A você vai dizer assim, existe alguma coisa além do corpo e do espírito? Pergunta de Allan Kardec, sim. O liame que liga um ao outro. O perispírito, o corpo astral. Aquele que Paulo cita lá em 1 Coríntios. Aí você começa a fazer as conexões. Bíblia, Livro dos Espíritos. Então eu tenho um corpo astral. Quem morre? Esse corpo físico. E o outro continua levando o quê? O que eu aprendi. E o que eu aprendi é bom ou ruim? É bom ou ruim? Aí você dá mais uma continuada, você chega na 167. Aí quando você chega na 167, você diz assim, qual o objetivo agora da reencarnação? Opa, eu vou voltar? Eu vou voltar. E a reencarnação, ela vai dizer que eu tenho uma oportunidade magnânima de continuar aprendendo. É o sede perfeito de Jesus. Mas agora eu também tenho a oportunidade de corrigir o que eu fiz de errado. Então, aquele inferno que eu pensei que iria, sem remissão, sem consolo, sem perdão, para a eternidade, ele não existe. O que vai existir é o mundo transitório que eu vou estar mediante o que eu fiz aqui. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai me dar uma nova oportunidade. Isso é consolo. Isso é você começar a compreender que Deus é bom. É você começar a compreender que nenhuma ovelha se perde. Aí você vai começar a entender por que Jesus veio para o mundo. Porque você foi criado para dar certo. E para que você dê certo, chega alguém mais velho que você para te oferecer um roteiro seguro. Então, se Deus colocou Jesus nesse mundo, é porque não existe um mundo de eternidade onde eu vou viver o inferno para séculos sem fim. Amém. Mas eu posso aqui voltar e aprender novamente com ele como me melhorar, corrigindo o roteiro. Agora faz todo sentido quando ele diz assim, deixa a tua oferenda no altar e volta para te reconciliar com teu irmão. Como se ele dissesse o que é importante para Deus é a morte do pecado e não do pecador. Eu tenho nova oportunidade para me levantar. Aí ele vai um pouquinho mais adiante, ele percebe que os espíritos podem influenciá-lo na questão 459. E ele, na 467, vai identificar que essa influência está de acordo com meus pensamentos e com o que eu desejo. Então, agora, o meu desejo de revolta cessa. E agora eu vejo luz. Aí agora eu começo a sintonizar com aquele que me traz consolo, alento, porque eu estou sendo esclarecido. E aí ele chega numa questão 614. E aí ele diz assim, olha, as leis naturais são as leis de Deus. São leis criadas para a vossa felicidade, da qual só és infeliz. Tu nega a felicidade quando dela se afasta. Então, o que eu tenho que fazer? Me alinhar com as leis de Deus. E agora eu sei que eu terei uma nova oportunidade. Uma semana é o suficiente para você fazer todas essas reflexões.
algumas perguntas que você reflete. Aí você ainda vai mais além, tem curiosidade de assistir a obra Nosso Lar, ou ler a obra Nosso Lar, ou assistir a obra Nosso Lar. Aí você vai viver uma vivência, vai ver ali uma vivência maravilhosa. Você vai ver ali um espírito imperfeito que chega no mundo espiritual cercado de seus sentimentos, mas que a misericórdia de Deus não o deixa desamparado, que vai acolhê-lo e que vai ali esclarecer tudo o que ele tem que fazer e depois voltar para cá. Nossa, tem idade para isso? Você pode estar ali uma semana de voltar para casa, você volta outro. Você ganha esperança, você não tem a revolta, você tem ali o amor a Deus, porque realmente Deus te ama. Você vai compreender a obra de Jesus. Isso tudo você pode ver em uma semana. Não precisa muito. Então, não tem idade, porque o espírito é imortal. Você vai deixar só o corpo. E imortal sendo, quanto mais você aprende, melhor você vive. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? É. Já estava me vindo bem essa palavra libertação, de tudo que você estava falando, o quanto que é libertador, né, ter esse conhecimento e se preparar para esse momento, que é um momento de desencarne, e que tantas pessoas têm medo, né? Sim. Desse momento que ele é tão marcante em nossas vidas e que todos nós iremos passar. Então, nada mais é do que é da lei. É um processo e uma preparação também, né? A doutrina espírita nos ajuda nesse processo. É a única, inclusive, que te educa para a morte do corpo. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, Naldo, eu vejo alguns espíritas falarem assim, ninguém morre, não precisa se preocupar. Digo, bom, talvez ele não tenha realmente estudado doutrina espírita ou não tenha compreendido. Doutrina espírita não é só estudar e conhecer. Doutrina espírita é sentir. E quando você é espírita, você sente a dor do outro. Então, quando alguém perde uma pessoa, aí você vai dizer, mas não perde? Claro que perde. Entendeu? O espírito ele é imortal, mas você teve uma perda. A perda da convivência, a perda do café da manhã, a perda do aniversário, a perda do Natal, a perda do Ano Novo. Você perdeu aquela convivência. Houve uma perda. E é evidente que por essa perda você sofre, você tem dor. Então, no espiritismo, nós compreendemos a dor e o espírita sente a dor também daquele que ele pede. Não tem sentido se não fosse assim. Mas no espiritismo você vai compreender ali onde está a linha divisória, onde você sofre a dor da perda, mas não entra no estado de revolta, que é a transgressão da lei de Deus. Porque do momento que você entra no estado de revolta, é como se você não aceitasse que aquele ente seu se foi, e você começa a se sentir vítima e começa a questionar o Criador. Ora, é evidente que se Deus criou leis e deixar o corpo físico aqui é uma delas, na hora que você se revolta, é você transgredindo uma lei de Deus. Então, veja, você está aqui piorando a sua situação. Então, no espiritismo, você vai encontrar conhecimento suficiente para sentir a dor, mas compreender, inclusive, que essa dor ela vai cessar e cessa rápido, para que fique em você a lembrança daquele ente da forma melhor que você pode. Isso, às vezes, você encontra num diálogo fraterno. Aqui, nessa casa, eu tive um diálogo fraterno, da qual a mulher veio e ela tinha perdido o ente dela, e ela não aceitava, mas a cada não aceitar dela, xingava ele. Ela não aceitava, reclamava, e ainda xingava ele. Aí eu falei para ela assim, disse, olha, você é de onde? Eu sou daqui, venho do interior, mas moro aqui. Deixou amigas no interior? Deixei. Como que você se sentiria se alguém te dissesse que tuas amigas estão falando mal de você? Não gostaria. E por que você acha que aquele que se foi, que está numa outra dimensão, vai gostar, vai sentir o que você está falando e vai ter prazer? Não vai. Lembre dessa pessoa dos momentos bacanas, dos momentos alegres, das coisas boas que você viveu, porque essas impressões suas são as impressões que ele vai sentir.
Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Aonde ele vai estar, não importa, mas ele sintoniza, ele se conecta, ele sente. Então, lembre dessa pessoa com prazer, das coisas boas, e compreenda melhor a lei de Deus. Todos nós iremos, todos nós. Então, o Espiritismo, ele te ensina. Não é a você não sentir a dor, pelo contrário. A dor é normal de você sentir, mas ele faz com que você compreenda, ele traz ensinamentos que fazem com que você compreenda as leis de Deus para que você não entre no estado de revolta. E aí você naturalmente vai ter humildade para reconhecer que você não é melhor que Jesus e Jesus passou por isso, que você não é uma mãe melhor que Maria e Maria passou por isso, mas aí você vai compreender que o Espírito continua. E Jesus deu essa lição para nós. No capítulo 13 de Mateus, no capítulo 17, versículo 1 a 13. Ele no Tabor recebe Moisés e Elias. Aquilo é uma prova clara de que o Espírito continua, que o Espírito mantém sua independência e que o Espírito continua sendo quem é. Então, veja bem, isso é consolador, isso é muito alentador, isso é maravilhoso. Eu sempre digo que essa faculdade vai fazer com que você evite um monte de problema e um monte de dor. E assim, eu acho que, pelo menos a partir de tudo que você falou, eu acho que já dá para entender um pouquinho o que acontece na casa espírita, né? O que acontece quando a gente chega na casa espírita, desmistificar algumas coisas. E aí nós já vamos nos encerrando o nosso podcast, mas a gente sempre tem um quadro aqui que a gente chama Verdade e Mito. E aí a gente quer saber, Naldo, de você, se é verdade ou mito que eu vou ver espírito desencarnado, ou seja, a velha alma, né, que a gente chama, vou ver alma quando chegar na casa espírita. Será que sempre se eu chegar na casa espírita eu vou ver um espírito desencarnado? Olha, a probabilidade de você ver um espírito na casa espírita é a mesma de você ver um espírito em qualquer lugar. Porque os espíritos, eles não estão circunscritos a lugar nenhum. Eles estão em todo lugar, em qualquer momento, onde você imaginar, tem espírito. Agora, se você tem a faculdade de clarividência, que é uma faculdade rara, você não vai ver na casa espírita, você vai ver em qualquer lugar. Então, a maioria de nós não vemos espíritos. É tudo mito. Inclusive, a gente tem eu tive um episódio muito engraçado que eu geralmente falo para as pessoas: você está vendo ou você está projetando na sua mente? Existe uma grande diferença. Eu posso visualizar o espírito. Então, eu posso... Imagine você que você chegou e você teve uma pessoa que você pensa muito nela e tal. Você pode ali entrar em prece e começar a visualizar. Visualizar é diferente de ver. Isso, entendeu? Você está projetando na sua mente. Ver é algo completamente diferente. E a maioria de nós não vê. Não vê. Inclusive, a gente... casa mal assombrada. Vamos lá. Tem certeza que não foi o vento que deu? A porta bateu. Claro, estava aberto lá. Deu um vento, bateu. Eu lembro que minha cunhada, ela um dia chegou para mim e disse assim, cunhada, ela mora com a gente ainda, eu acho que eu estou vendo espíritos. É nada. Que legal, acho. Que maravilha. Como é quem você está vendo? Não, é um vulto. Nunca é alguém claramente assim. Porque quando Jesus estava lá na transfiguração com Moisés e Elias, João, Pedro e Tiago estavam vendo claramente, não estavam projetando. Pedro chega a dizer, olha, bom foi que a gente veio, vamos construir aí 3 tendas. Então, não, eu vi um vulto. Um vulto. Tá bom. E você acredita que é sempre mais ou menos no mesmo horário? Que horário? Por volta ali das 6h30 da tarde. Tá bom. Depois eu vou verificar se é realmente um espírito. Aí, quando um dia ela tinha viajado, eu cheguei em casa, cheguei justamente naquele horário. Hoje deve ser a hora do espírito. Aí eu fui passando no quarto dela, vi o vulto. Só que o espírito é alguém que estuda. Ele não acredita nessas... Então, eu voltei e fui para o quarto. Quando eu olhei pela janela, olha o vulto que era. O gato que passou em cima do muro, aí faz a sombra, e o gato passava toda aquela hora porque ia comer, ele ia dar a comida que a vizinha dava para ele. Então, era o espírito.
Então, geralmente, o que acontece é isso. Nós não vemos espíritos. A faculdade não acontece dessa forma. A clarividência, você vai estudar sobre isso no Livro dos Médiuns, é uma faculdade rara. Não é algo. Então, eu vou ver espíritos na casa espírita, só os que estão encarnados. Eu, você, mas desencarnado, a probabilidade é muito remota de você. E se você lá ver, você já vai estar vendo em outros lugares também. Não vai ser a casa espírita que vai fazer com que você tenha um start e você vá ver espírito. Existe esse mito. As pessoas imaginam que lá vai ver, que o espírito vai aparecer, o que vai acontecer, mas é só mito. Tem pessoas, inclusive, que se decepcionam. Eu tenho uma pessoa que ela chegou para mim e disse, nossa, eu fui na casa espírita, não tinha nada de interessante. Como assim? Não vi espíritos, não tinha nada, só vi uma pessoa falando de Jesus e lendo e estudando. Eu digo, bom, então do que você foi atrás? Você está assistindo muito filme de Hollywood, mas é assim que funciona. E hoje nós temos literatura em abundância para a gente compreender que não é assim que vemos os espíritos, né? Então é mito. Perfeito. Ótimo. Que bom que é mito, né? É para quem tem medo. Nós vamos já para o encerramento, mas antes a gente esqueceu de fazer só uma perguntinha básica, assim, que é mais uma indicação. A gente tem um quadro aqui que a gente pede uma indicação. Pode ser um livro, uma palestra, um filme, relacionado à temática do espiritismo. Né? Uhum. Olha, antes de se a gente ainda tiver uns 2 minutinhos, antes de indicar, eu gostaria de dizer que, por exemplo, nós somos seres vibracionais. E música é vibração e tudo vibra. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, Naldo, a minha vida está um inferno. Eu disse, então por que você não experimenta mudar ela? Como que eu posso mudar? Deixa eu te dar algumas dicas simples. Dicas simples. Como é que é o seu dia? Eu acordo, levanto, eu já coloco alguma coisa para assistir. Que tipo de programa você está assistindo? Eu assisto o noticiário. Olha, nós, quando vemos, ouvimos, tocamos, nós registramos tudo. Então, tudo que fica ali registrado vai manifestar-se uma hora em você. Então, por exemplo, quando você acorda e você vai ali, vê um quadro de violência, aquilo tudo vai gerando uma revolta interna em você, você naturalmente não percebe. Mas aquilo vai, porque você viu um assalto, você viu uma coisa, aquilo tudo vai colocando você num estado de estresse. De estresse mesmo. Você não percebe, mas você tem ali hormônios sendo secretados na corrente sanguínea que te traz estresse. Aí eu vou te apresentar, dar um exemplo aqui bem simples. Você saiu dali, você viu aquilo tudo, você já saiu naquele nível. Aí você sai de casa e leva uma fechada de alguém. Você não percebe, mas você vai colocar todo aquele estado de revolta daquilo que você viu, que você não concorda, que você não aceita, das injustiças que acontecem. E aí você vai explodir com aquela pessoa. E aí, em um único momento, você pode trazer uma tragédia para a sua vida. Agora, vamos imaginar um outro quadro. Um quadro onde você acorda e você, a primeira coisa que faz é agradecer a Deus porque você existe. E você só existe porque Ele quis. Você é criatura, não é criador. Então, esse é o primeiro momento da gente agradecer. Agradecer porque nós existimos. E todas as coisas boas que vêm para nós, entendeu? Foi através de Deus. Foi Deus que criou. E nós fomos criados para dar certo, gente. Deus é perfeito. E quem é perfeito não cria nada para dar errado. Então, e Jesus provou isso, nenhuma ovelha se perderá. Agora, é evidente que existe uma lei, a lei da livre escolha faz com que, às vezes, a gente tome alguns rumos que é tortos e temos a oportunidade de corrigir. Então, imagine, primeiro ponto que eu devo fazer quando eu acordo, agradecer a Deus porque eu existo. Agradecer a Deus, agora eu vou fazer a minha higiene, eu coloco uma canção, uma música que seja agradável aos meus ouvidos, porque música é vibração. Traga alguma música de cunho evangélico, não importa se ela é espírita, ela pode ser do Padre Zezinho, ela pode ser de Regis Danelli, ela pode ser de qualquer pessoa, mas que ela traga ali uma mensagem, que ela lembre de Jesus, das virtudes apresentadas por ele ao mundo. E aí, você terminou, continua, vai assistir alguma coisa, coloca uma palestra, se você é evangélico, coloca um culto ali, ou uma canção também na TV, e toma o seu café. O que você registrou ali sem nem perceber? Ali você ouviu sobre o perdão, sobre a abnegação, sobre o amor. O amar
como eu vos amei, perdoai 70 vezes 7. E aí você saiu saturado daquilo tudo no teu subconsciente. Aí acontece também de você ser fechado do mesmo jeito. Na hora que acontece, a tua reação é completamente diferente, porque você tem registros diferentes. Aí você lembra logo de quê? Vem o que vem à mente? Virtudes como perdão, amor, paciência. Aí você diz assim, abençoado, pode ir, fica tranquilo, não esquenta a cabeça. E aí você evitou uma grande tragédia. Então, quando a gente pensa em pessoas assim, que estão passando muitos desafios dentro do cotidiano, que ele passe a trazer registros para a mente dele, que vá favorecer, trabalhar a favor de si mesmo, não contra você. Então, se você é espírita, sempre tire ali um momento para você ler um pouquinho, leia uma temática evangélica pela manhã, porque isso é muito bom e agradável. Se você é espírita, uma música. Então, eu, por exemplo, vou falar aqui do que eu faço. Então, por exemplo, eu adoro a coleção Fonte Viva. Então, todo dia, antes das minhas leituras, da minha leitura do meu livro normal, estou falando assim para aquele que não lê ainda, pega ali o livro Fonte Viva. Sequencialmente, você tem ali sempre uma mensagem do Evangelho de Jesus com a explanação e uma explicação de Emmanuel. Nossa, aquilo é fantástico. Só uma mensagem, todo dia pela manhã e todo dia à noite, você muda. Você vai melhorar bastante, você vai ganhar conhecimento. Então, em termos de leitura, uma leitura simples, para que você aplique ali no seu dia, é isso aí. Aí eu vou te passar outro exercício, que eu faço também, entendeu? Por exemplo, intuitivamente, no passado, e ainda hoje é feito, a hora do anjo, 18 horas, uma prece. Por quê, gente? Pare para imaginar que durante o dia você teve contato com todo tipo de pessoa que transmitiu para você todo tipo de pensamento. E nós estamos sempre preocupados em fazer a higiene física, da boca, do banho, da roupa. E a higiene mental? Onde ficou? Então, a hora do anjo parece que é aquela hora que você precisa dar uma parada e agora eu vou sintonizar com o alto para fazer minha higiene mental. Agora, quem disse que precisa só ser às 18 horas? Então, quando você chega no trabalho, entendeu? E principalmente aquele que tem um trabalho muito hostil, qual seria a recomendação? A recomendação do Cristo. Orai pelo que vos persegue. Então, você ora antes por aquele que te persegue, porque orando por ele, você ora por você. Você eleva a sua frequência vibratória. Você fica ali, de certa forma, já melhor, né? E aí você tem essa recomendação, exercício. Lá pelo meio-dia, você vai almoçar. Ora, fluidifique o alimento, entendeu? Fluidifique sua água que você vai tomar. Você é dotado de muito magnetismo. Utilize a seu favor. É um exercício que Jesus ali apresentou a nós e a doutrina espírita vai falar da eficácia da prece, da transmissão do pensamento. Então, olha que exercício simples. Pela manhã você leu uma mensagem de Jesus e de Emmanuel, aí você chegou no trabalho, você fez uma prece rápida, se não pode fazer o Pai Nosso, chegou na hora do almoço, você vai almoçar, faz uma prece rápida ali, e lá pelas 18, quando está voltando, você agradece a Deus pelo seu dia de trabalho, por ter um trabalho, né? E aí você chega em casa e não chega bravo com ninguém, não chega esperneando. Não é que você não vai continuar tendo seus desafios, mas você está trabalhando a seu favor para que você tenha uma sintonia melhor, para que espíritos benfeitores possam te auxiliar ali naquele momento. Então, a recomendação é essa, o livro Fonte Viva como livro, e sempre, sempre assista obras que não tragam cunhos violentos. Assista sempre uma obra. Nós temos hoje obras maravilhosas. Nosso Lar 2 está aí, mas nós temos outras obras também, não só às vezes espíritas, mas obras que te traz o valor da família, o valor do casal, o valor da vida. Isso tudo é um processo natural de você ali alimentar coisas que vão fazer toda a diferença a longo prazo. Eu sempre brinco com a galera que, quando a gente está fazendo palestras ou uma formação, vou lançar um desafio aqui para vocês. Que desafio? Vocês têm tempo de assistir a novela, que eu estou sabendo. Vocês têm tempo de assistir o futebol da quarta, que eu estou sabendo.
Vocês têm tempo de dar uma zapiada aí no Instagram, meia hora. Faça o seguinte, tire 10 minutos para Jesus. Tire 10 minutos para você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para você ler o Livro dos Espíritos. 10 minutinhos, não precisa muito. Agora tem que ser todo dia. Porque o Espiritismo é feito pelo desejo de aprender, pela vontade que você empreende para realizar esse desejo, mas também pela disciplina. Sem ela, nós não vamos muito longe. Então, é uma brincadeira que eu faço, é um exercício para a turma. Às vezes funciona para aquele que compreende e às vezes não funciona, mas daqui a pouco, uma hora, vai funcionar. Né? É isso aí. E muito obrigada, Naldo, pelas orientações, pelas dicas, né? Inclusive por aquilo que você continua fazendo e faz, né? E eu faço muito do que você fala aí também. Eu até queria implementar uma dica aí para quem tem o alarme do celular, pode ser. Você Sim. Bota o alarme do celular com uma música interessante, ou uma música clássica, uma coisa que traga uma vibração elevada. Ou para quem tem Alexa, aí pode botar a Alexa para acordar você com uma música edificante. Eu não tenho essa moça lá em casa, não. Nem sei para que lado que ela vai. Eu ainda sou... Mas a tendência é cada vez mais a gente utilizar dessas tecnologias, dúvida, né? Então, que elas sejam também para o nosso benefício. Tecnologia é um outro podcast. Não. Porque só para abrir um parênteses, só assim, do meu entendimento de tecnologia, que a gente hoje está o quê? Satanizando a tecnologia. Não compreendendo que a tecnologia, da forma como nós estamos vendo, é algo novo. E como tudo que é novo, nós temos dificuldade de aprender para aplicar da melhor forma. E outro dia eu disse isso e a pessoa disse, não é verdade, isso aqui é tudo coisa... Não é. Vá dizer a uma avó que nunca viu seu netinho, que nasceu nos Estados Unidos, que ela não mais vai poder viajar fisicamente para lá, que abriu uma tela de celular ou de computador e que ela pôde ver o sorriso dele, que pôde ver ele dizendo, oi, vovó, eu te amo. Diga para essa senhora que a tecnologia é ruim. Então, a tecnologia não é ruim. Nós que estamos tendo dificuldade ainda para aprender a aplicar. E ainda temos uma tecnologia atrasada. Nosso lar já falava de uma tecnologia muito mais avançada do que nós temos hoje, né? Inclusive, é um tema para a gente poder trazer aqui para o podcast, né? Sobre tecnologia. Estamos à disposição. E é isso, Naldo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no nosso Pode Evoluir, mais um episódio. Foi maravilhoso as explanações, esclarecimento. Tenho certeza que nos esclareceu e com certeza vai esclarecer muitas pessoas. Então, gostaria de agradecer você pela participação. Se você quiser ter uma palavra final. Vamos só agradecer, na verdade, né? Porque tudo isso aqui é oportunidade. Quando você compreende o Espiritismo na sua essência, você nunca mais entende o Espiritismo como trabalho. Você, na verdade, vai entender como algo muito grato de se fazer, muito alegre de se fazer. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, não, às vezes você faz palestra sorrindo, eu digo, olha, não confunda a minha alegria com falta de seriedade. O Espiritismo é coisa séria. Mas nós não podemos deixar de associar o Espiritismo ao Consolador prometido, aquilo que você tem que não tinha, que vai te trazer alívio, vai te fazer mais feliz. A Boa Nova está associada à doutrina dos Espíritos. E imagine você que você era uma pessoa que sofria, que vivia ali trabalhando contra você, e aí você compreende tudo isso. Então, a doutrina dos Espíritos é isso, você não tem trabalho, você tem oportunidade de servir, servindo ao outro e servindo a você. Você tem a oportunidade de aprender servindo e servir aprendendo. Isso é bacana demais. Então, isso é o Espiritismo e eu agradeço pela oportunidade. Ótimo. Eu também agradeço por, não só você, mas também por poder participar na divulgação da doutrina, né? E é um trabalho que a gente está amando aqui. Então, fica conosco para o próximo episódio do Pode Evoluir, que com certeza vocês vão tirar algum proveito disso. Bom proveito. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.